Oi, 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 cheguei! Boa noite! Hoje nós estamos iniciando aí uma série que vai falar muito sobre questões emocionais e hoje nós vamos começar a tratar a questão da dependência emocional. Seja bem-vindo, Regina! Vão chegando, daqui a pouco eu dou uma boa noite decente, dou um oi para vocês. Mas você aí que está em casa, está assistindo essa live de repente depois do que ela aconteceu ao vivo, sabe o que é uma dependência emocional? Já parou para pensar se por acaso tem aí algumas características das pessoas dependentes emocionais? Bacana, né? A gente refletir e pensar. Sabe por quê? Porque a dependência emocional, ela traz muitas características que em algum momento alguns de nós com certeza já tiveram, né? A diferença entre o dependente emocional e uma pessoa que não passa por isso é que nas pessoas que não são dependentes emocionais, isso passa por elas. Em algum momento, uma ou outra característica aparece na sua vida, mas o dependente emocional tem um padrão, tem um sistema ali que ele segue, uma cartilha de viver essa vida de uma forma que a gente vai conversar hoje à noite, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu volume. Isso, porque senão fica entrando mensagem e a gente não consegue conversar direito. Então vamos lá. Muitos de nós já passaram por situações em que nos vimos, por exemplo, ligado a alguma pessoa, algum relacionamento, às vezes ali com nosso pai, com nossa mãe, que talvez nos sugere, tenha uma sugestão de que nós estamos dependentes deles. Mas como saber se isso é dependência emocional ou apenas um momento da minha vida mais frágil, um momento em que eu estou ali menorzinho, mais infantil e que dependo dessa mãe, desse pai, por exemplo, para sobreviver? Como é que eu faço essa distinção entre o que eu estou sentindo e se é uma vida de um dependente? Vocês que estão chegando agora, boa noite, André, Cleonice, Gilda, Jana, uma delícia estar aqui com vocês. Já manda o aviãozinho, convida as amigas aqui para essa live, porque tem muito assunto sério e vocês vão interagir comigo, tá? Podem fazer as perguntas, eu recebi aqui as que vocês deixaram no direct, eu vou responder uma por uma sobre dependência emocional, tá bom? Olha só, a dependência emocional, ela já ao falar o nome, ela me demonstra que tem alguma coisa errada na minha forma de me relacionar. Por que alguma coisa errada? Porque eu já estou ali dizendo que eu sou dependente de algo, de uma pessoa, de uma sensação. E como isso se dá na prática? Como isso acontece lá no meu dia a dia? A dependência emocional, ela sempre tem uma compulsão atrás dela. Prestem atenção, tá? Só que a pessoa que está ali vivendo não consegue perceber o que se passa. Até porque a nossa sociedade, ela normatiza, ela naturaliza muitas das características de uma pessoa dependente emocional. Ah, ela é assim mesmo. Essa pessoa é meio grudentinha. Ela ama demais. Ah, não, ela não tem nenhum problema. É que eu não sei o que acontece com ela, que sempre entra dentro de um relacionamento furado. A nossa sociedade naturaliza as nossas questões emocionais, que são sérias e que devem ser tratadas. Então, a gente vai falar direto ao ponto. As pessoas dependentes emocionais têm um apego excessivo ao outro. Conhece alguém assim? Então, vamos lá. Dentro de uma relação saudável, há uma troca. Uma troca de afeto, uma troca de carinho, uma troca de responsabilidade. Concorda? Dentro de uma relação com dependência emocional, sempre tem um que dá muito. Doa. Se doa, doa seu tempo, seu amor, sua atenção. Ele está sempre ali se doando, dando. E o outro? Não. O outro não tem essa troca. Mas o que acontece com essa pessoa que está dando tanto? Por que ela está dando tanto para esse parceiro? Por que ela está se entregando tanto para esse relacionamento e ao mesmo tempo que vê que não tem uma troca? E aí nós conseguimos começar, então, pelo menos, a definir dependência emocional.
Porque no momento que eu estou dando, eu estou me sentindo útil. Eu gosto de sentir que o outro precisa de mim. Mas olha só, vamos lá. Se o outro precisa de mim, é porque ele chegou nesse relacionamento e ele não estava inteiro. Opa, o que acontece aí? Se ele chegou nesse relacionamento e ele não estava saudável, ele não estava inteiro, o que eu vi nessa pessoa para me interessar, para querer me relacionar com ela? Se esse homem, se essa mulher chegou na minha vida e não está saudável, ele não tem essa troca comigo, eu dou minha atenção, dou meu tempo, dou tudo que eu tenho de bom e essa pessoa não me dá nada. E mesmo assim, eu permaneço nessa relação. Ele me deu uma sensação, ele me deu algo para cuidar. Ele pegou uma relação e jogou no meu colo e disse, agora cuida. E para mim, consciente ou não, de que eu tenho essa dependência emocional, isso é maravilhoso, isso é um prato cheio. Eu preciso cuidar de alguém. Eu preciso dizer para alguém que eu sou útil nesse mundo. Então, eu vou procurar pessoas que não estejam saudáveis. Eu vou procurar pessoas que estejam dentro de sistemas familiares, sistemas relacionais, em que estejam com alguma falta. Então, vamos lá. Eu me relaciono com pessoas que têm dificuldade com a comida, com a bebida, com o sexo, alguma dificuldade. Porque daí eu entro na vida dessa pessoa e eu salvo essa pessoa. O que você acha? Eu quero salvar essa pessoa. Porque se eu trabalhar essa relação, se eu acreditar que eu posso salvar essa pessoa, eu ganho uma coisa, tem um ganho secundário aí. Eu ganho valor. Olha, eu já vi o fulano com a fulana e com a beltrana. Mas contigo ele tá diferente. Olha, só tu mesmo para conseguir tirar o fulano de casa, só contigo que ele faz isso, isso vai me empoderando, vai me dando uma sensação de utilidade, de poder, de importância. Isso tem a ver com dependência emocional. Eu estou dando tudo nesse relacionamento, não estou recebendo nada em troca e mesmo assim eu permaneço nele. Conhece alguém assim? Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Pessoas com dependência emocional concordam com todos. Olha que doideira. Então vamos lá. Eu tô numa roda de amigos e tem um dependente emocional ali. E a gente começa a conversar sobre um assunto. E tem uma pessoa extremamente liberal e a pessoa dependente concorda, acho que tu tá certo. Só que em outra roda de amigos, ela vai lá e concorda com uma pessoa tremendamente tradicional. Afinal, tu é tradicional ou tu é liberal? Não sei. Eu vou ser aquilo que você quiser que eu seja. O que está por trás desse concordar da pessoa? Por que essa pessoa concorda com todo mundo? O que ela está buscando nessa relação? Essa pessoa, ela entende que se ela concordar com todo mundo, ela vai ser querida. O que ela quer é que todo mundo goste dela. Ela só quer estar ali. Se eu discordar, se eu falar a minha opinião, se eu realmente disser o que eu acho, ele não vai gostar de mim. Ela não vai gostar de mim. Então eu concordo. Mas olha só, que injustiça acontece. Olha que coisa doida, essas relações vão se entrelaçando. Eu não consigo concordar com todo mundo durante todo o tempo, não é mesmo? E em algum momento, essas duas pessoas que pensam diferentes vão estar comigo e vão me perguntar, afinal, Rose, o que tu pensa sobre isso? Eu não consigo ser amada pelas duas pessoas concordando com ideias tão diferentes. E daí eu estou numa situação em que eu estou presa. Eu me sinto refém dessas pessoas. Porque eu só tenho a sensação de ser amada enquanto eu concordo com elas. Eu vou dizendo sim para tudo.
E o que eu estou buscando nessas relações? Eu quero que eles gostem e que permaneçam comigo. Porque a ideia de me sentir deixada para trás, a ideia de sentir abandonada, rejeitada, dói muito. Então eu passo a concordar. Só que isso não é saudável numa relação. Eu não consigo manter isso dentro de um relacionamento. E a pessoa que está aqui do meu lado, convivendo comigo, se cansa. Poxa, lá no início do relacionamento era até bonitinho, era bacana. Eu falava uma coisa, ela dizia ok. Eu falava outra, ela dizia ok. Mas 1 ano? 2 anos? Poxa, não pensa? E aí começa uma série de acusações, às vezes humilhações, mas essa pessoa ela permanece ali numa situação ruim, numa relação sem afeto, numa relação sem troca, porque ela precisa dessa sensação de se sentir amada. E é assim que ela sente e recebe o ganho, que a gente chama de ganho secundário. Eu me faço mal, eu faço mal para mim, mas eu tenho um ganho. O ganho é ainda estar aqui, é ainda estar com ele, é ainda estar com ela, porque eu concordo com tudo que ele ou ela diz. Isso é uma das características da dependência emocional. Entre as perguntas que chegaram hoje à tarde ali no direct, estava essa, tá? Como posso quais são as características da dependência emocional? Então essa é apenas uma característica, tá? Da pessoa que vive assim. Ela vive dizendo sim para todo mundo e acaba se sentindo agoniada, mas mesmo não se sentindo bem, mesmo agoniada, porque tem que estar concordando com todo mundo, se sente aceita, se sente amada, porque todo mundo gosta de mim e me quer por perto, porque eu concordo. Uma das características, tá? A outra característica, e agora presta muita atenção aí, tá? Que as pessoas dependentes emocionais costumam se relacionar com pessoas dependentes. Então, olha só, qual a diferença de ser uma pessoa dependente e dependente emocional? A pessoa dependente, ela vai ter uma compulsão, como a gente comentou no início da live. Então, eu como demais, eu bebo demais, eu pratico sexo demais, masturbação, qualquer compulsão tá dentro do meu diário, da minha vida diária, tá? E por que a outra pessoa se interessa por alguém assim? O que a outra pessoa está buscando? Como que a cabeça da pessoa com dependência emocional funciona? É que se essa pessoa tem essa compulsão, eu vou curá-lo. Eu vou salvá-lo. Vem de novo a questão da importância, da utilidade, tá? E eu também reconheço, eu estou me relacionando com alguém porque esse sistema eu já conheço. Eu tinha em algum momento lá da minha família de origem esse sistema instituído. Não sei como, tá? Pai, mãe, essa relação eu já estou acostumada. Então, é bem fácil para mim me relacionar com pessoas dependentes químicos, alcoolistas ou coisas do tipo. Porque é um sistema que gera dor. É um relacionamento que gera sofrimento. Sabe a música sertaneja, que é sofrência, que gera sofrência? Esse tipo de relacionamento é um imã para o dependente emocional. Porque ele entende que amar é sofrer. Não tem uma música que fala assim? Amar é sofrer? O dependente emocional realmente acredita nisso. Que ele precisa estar sofrendo para estar amando. O que vocês estão aqui dividindo comigo? No início do meu casamento, conversamos muito. Agora sinto-me sozinha em tudo. Me sinto doente emocionalmente, não consigo me livrar desse amor. Então, Regina, o que está acontecendo nesse relacionamento? Quem casa com uma pessoa com esse perfil é porque antes desse relacionamento já existia uma falta, uma ausência. Os dependentes emocionais procuram sanar essa falta, essa ausência que está aqui dentro, entende? E para sanar essa falta, esse buraquinho que não sabe dar nome, essa ausência, eu procuro alguém com muito problema.
Porque eu preciso estar ocupada, eu preciso resolver problemas. Quanto mais problemas eu tiver para resolver, mais eu vou me sentir em paz. Olha que doido. É assim. Então, eu entendo, por exemplo, que tu está me dizendo que a tua relação com teu marido não tá bacana. Mas a tua relação contigo mesmo, tá? Vamos pensar nisso? A gente, quando vai para um relacionamento, a gente vai como? A gente parte da gente, não é mesmo? Eu como indivíduo, eu como pessoa, o que eu tô levando para esse relacionamento? Quais são as minhas expectativas dessa relação? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Vocês sabem que uma das frases que os dependentes emocionais mais temem, ficam calados, não sabem o que responder, é quando a gente pergunta sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre a vida deles. Porque a pessoa, ela tá tão acostumada a viver a vida do outro, é tudo em função do outro. Se a pessoa tem problema, se a pessoa é um adicto, se a pessoa, enfim, tem alguma coisa aí, alguma questão para resolver, eu passo o tempo todo envolvida com ele. Isso serve para relacionamento amoroso, isso serve para filhos problemáticos, tá? São pessoas ou esposas, mães, enfim, que tomam o seu tempo da sua vida e passam a viver a vida do outro. Sempre do outro. Por isso, a dificuldade de responder essa pergunta simples. Quais são os teus projetos de vida? Pensa aí. Quais são os próximos? Não precisa ir muito longe. O que você espera, aguarda daqui a 3, 4 anos? Essas questões são individuais. É o meu querer, são os meus desejos. E daí eu preciso olhar para mim. Eu preciso esquecer um pouquinho que eu tenho um namorado, que eu tenho um marido e pensar em mim como pessoa e como eu quero crescer, o que eu quero fazer, quem eu sou. Tem pessoas que não sabem nem que estilo de música preferem, sabe? A banda que tocar, tá tudo bem? Porque é isso, elas sempre vão na onda, elas sempre vão em conjunto com aquilo que o outro gosta, que o outro quer, né? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Na verdade, o dependente emocional, ele tá sempre à procura de relacionamentos adoecidos, por essa característica principal dele de realmente achar que a vida dele vale a pena, que a vida dele tem significado quando ele tá cuidando do outro, quando ele tá vivendo a vida do outro. Então, se algumas de nós, né, são todas mulheres aí que estão me escutando, se alguma de nós está dentro de uma relação que não está tendo significância para a minha vida, a gente vale uma reflexão. Por que eu tô com essa pessoa? Será que eu tô acostumada a sofrer? Será que para mim relacionamento é sofrimento? Em alguma parte aqui do meu cérebro, quando eu fui criando as minhas memórias, lá com a minha mãe, com meu pai, eu fui criando literalmente essa crença de que para mim ter alguém eu preciso sofrer? Que amor é assim? Isso, olha só o que a Regina está trazendo aqui. Preciso me sentir segura comigo mesmo. Sim, Regina, exatamente isso. Mas como que a gente constrói essa segurança? Como é que eu dou o primeiro... Por onde eu começo? Por onde que eu sei que eu tô no caminho certo? Aonde eu começo a ser segura na minha personalidade, na minha individualidade? A gente precisa agir, precisa dar um primeiro passo, não é? O primeiro passo é entender, é sentir, é assimilar que eu sou uma pessoa individual. E estar com o outro é uma escolha. Querer o outro é uma escolha. Eu não preciso do outro. Eu desejo o outro. Eu quero o outro. E isso deve bastar. Compreende a diferença? Não é porque eu preciso do outro ou que o outro precisa de mim é que eu preciso manter essa relação. Não. Eu quero ser uma pessoa saudável com uma pessoa saudável do meu lado. Tá? Esse é o princípio para sair desse ciclo que a gente sabe que é bem difícil
E é comum entre muitos e muitos e muitos relacionamentos, tá? Vamos ver o que eu trouxe aqui de anotação para vocês. Olha só uma frase que eu recebi que me chamou muito a atenção. Uma mãe, olha só que doido. Uma mãe de uma pessoa, de um usuário de drogas, tá? Um jovem. Esse jovem, até um certo tempo, ele estudava, ia para a faculdade, tinha trabalho, namorada, tudo certo. Se envolveu com drogas e ali ele começou a ficar muito tempo, tá? Muito tempo. Essa mãe parou a vida dela. Parou. E me disse a seguinte frase: eu só vou voltar a respirar quando o meu filho parar de usar drogas. Vejam, a gente está falando do amor de uma mãe, amor de pai e mãe incondicional, certo? Mas quando esse filho vai parar de usar drogas? É uma decisão dele. Talvez esse filho seja usuário de drogas até 30, 40 anos. E o que essa mãe vai ter feito com a sua vida? Parado? Estacionado? Como ela mesma disse, só vou viver depois que ele parar de usar. Então ela faz o que enquanto esse tempo corre? Para de viver. É assim que o dependente emocional lida no seu dia a dia. Ele para, ele estaciona, ele deixa de ter metas, deixa de ter projetos, porque o que interessa para ele é sempre o outro. Agradar, tem uma necessidade tremenda de agradar, tá? Então o que acontece? Para agradar, eu não posso estar tão gordinha. Para agradar, eu não posso ter muita opinião. Para agradar, eu preciso, enfim, eu preciso ser mais quietinha, não posso trabalhar. E assim eu vou vivendo a minha vida porque eu quero agradar o outro. Tem que fazer sentido para o outro. Não tem como a felicidade entrar, não tem como a satisfação entrar enquanto eu ficar buscando coisas para o outro o tempo todo. Concorda? Essa dependência do outro não é porque eu amo o outro e não posso viver sem o outro. Não é porque eu não sei viver sem ele. Eu digo que eu não sei viver sem ele. Mas, na verdade, eu não sei viver sem essa sensação. Eu não sei viver sem estar constantemente em perigo. Entende? Isso me afronta, isso me dá medo, mas ao mesmo tempo me estimula. Ao mesmo tempo, funciona como uma droga. Eu quero mais. Eu quero mais. Tem casais que fazem um ciclo da dependência. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um casal que tem uma mulher, a mulher chegou em casa e foi para a cozinha, foi cozinhar. E o marido sentou no sofá e foi assistir uma televisão, certo? E aquela mulher, de repente, ela começa a se incomodar com aquilo. Ela se incomoda com aquilo. E começa a gritar lá da cozinha. Pois é, tô sozinha aqui, ninguém vem me ajudar. Pois é, ela começa a instigar esse homem que tá lá tranquilo assistindo a televisão dele. Enfim, dali a pouco eles começam a discutir. Por algum motivo bem bobo, tá? Bem bobo. Ela na cozinha, ele na sala, se encontram e começam a brigar. A briga fica feia, existe um rompimento feio ali e passam dias sem conversar. Brigaram. Só que depois de um tempo, esse casal continua ali. E eles precisam o quê? O que é o ciclo depois de uma briga? Eles precisam se reconciliar. Concordam? Em algum momento, pode passar uma semana, um mês, eles estão ali dentro daquela casa, eles vão se reconciliar. E como é que é uma reconciliação? Tenho certeza que em algum momento você já brigou com alguém e já teve uma reconciliação. Reconciliação é bom, né? Reconciliação tem emoção, não é? Tem ali uma pegada diferente, tem uma sensação, tem uma energia. E aquele casal faz as pazes, eles fazem a reconciliação, trocam carícias, juras de amor, o sexo é mais intenso, o beijo é mais forte. É tudo muito bom, maravilhoso. E assim eles permanecem por mais vários dias, até que novamente tem uma briga ao ponto de eles romperem novamente. Então vamos lá, o que essa mulher dependente emocional estava em busca? O que ela estava procurando? A briga?
O rompimento? O afastamento? Ou a reconciliação? Ela queria viver aquela sensação. Ela não, a dependência emocional, ela não aparece na nossa mente assim no preto no branco, com uma forma muito clara da nossa vida. Não, ela tem nuances, ela está aqui no nosso inconsciente. O que aquela mulher estava em busca era da sensação de toda aquela emoção que a reconciliação daquela briga proporcionava para ela. E ela queria viver aquilo muitas e muitas e muitas vezes. Só que ela não sabia fazer isso sem a briga. Como eu tenho aquela sensação de amor, como eu tenho aquela sensação de carinho com meu marido, sem ter briga. Sem briga não tem reconciliação, sem briga não tem essa sensação. Ó, a Regina confirmando, não é isso, Regina? É isso. O que essa mulher quer é aquele carinho, é aquele marido abraçando, é aquela cama, é aquele sexo. É isso que ela quer. Mas ela não sabe entender isso. E daí busca por um caminho de briga e um ciclo vicioso vai se formando, em que eu preciso brigar, eu preciso romper, eu preciso machucar um ao outro, porque no meio dessas brigas vem muita coisa à tona. Se machuca, existe humilhação, existem palavras duras e às vezes até abusos, né? Abusos psicológicos mais profundos, abusos físicos também acontecem, mas nada disso importa desde que eu tenha certo que haverá uma reconciliação e que aquela sensação maravilhosa que eu sei que tem aconteça. Certo? O que a Regina está falando aqui para nós? A falta de diálogo dura semanas e até meses sem falar, sem toques. É isso aí, mas olha só. Esse distanciamento do casal, ele é enorme, mas mesmo assim eu seguro a onda, porque eu sei que vai ter essa reconciliação, eu sei que vai ter esse momento que é o que gerou todo esse ciclo, eu sei que isso em alguma hora vai chegar e eu vou esperar, e vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Então isso é uma vida, é o cotidiano de uma pessoa com dependência emocional. Tem vários níveis de consciência. Então, tem pessoas que passam no seu dia a dia várias situações. E veja, a gente falou aqui de poucas características até agora, que é essa pessoa que vive em função do outro, que é essa pessoa que precisa dessa sensação que dá para ela de que essa dor, essa ausência tá fechada. Esse buraquinho aqui fechou, mas que na verdade não fechou, porque não é essa ausência. Não é essa dor, não é essa briga que vai gerar, né, digamos assim, um remendinho desse coração, não é. Mas então existe esse nível de consciência que a pessoa só vai vivendo um dia depois do outro a sensação, e não sabe entender. Opa, isso aqui não é bacana. Opa, isso não deveria estar dentro do meu relacionamento, isso é dependência emocional e eu preciso compreender isso melhor para parar de viver isso. Existe uma alternativa, existe um relacionamento diferente disso. Tem caminhos para mim viver essa sensação gostosa aqui de amor, de energia, de pegada, de reconciliação, sem precisar da briga. Existe. E aí a gente vai para uma questão de ajuda terapêutica, ajuda profissional. Então existe uma pessoa que já está nesse nível de entendimento. Será que eu digo sim para todo mundo? Não parei para pensar nisso, mas é que eu não gosto de me incomodar. Pensa melhor sobre isso. Será que é só não gostar de se incomodar? Ou é a sensação de que se eu disser sim para todo mundo vai gostar de mim? Ninguém vai mais ter coragem de me abandonar. Eu sou tão bacana. Eu digo sim para todo mundo. Eu sou boazinha. Reflete um pouquinho sobre isso. Será que eu não me sinto responsável por outras pessoas? Responsáveis. Sabe, esse exemplo da mãe e do filho é um exemplo nítido de uma mãe que está ali com um jovem e que vai continuar sentindo responsável pelas decisões do filho, pelas ações do filho durante muitos anos. Mas tem mulheres que se sentem responsáveis pelos maridos, por exemplo. O que vão pensar se a sociedade souber que o meu marido não trabalha, por exemplo?
Que feio. Então, eu como mulher, eu dou uma lubridiada, eu escondo isso. Eu não falo abertamente, o fulano está sem trabalho há 1 ano e meio. Não. Eu não só trabalho por ele, olha só, eu trabalho por ele, escondo essa informação do máximo número de pessoas que puder e ainda me sinto muito bem por isso, porque eu estou protegendo ele. Olha, protegendo essa pessoa. Eu estou dizendo ele dentro de um exemplo, tá? Pode ser ela, pode ser ele. Mas a sensação que eu tenho é que eu estou fazendo algo absolutamente correto, porque eu estou protegendo o meu cônjuge da falação, né? As pessoas falam mal, as pessoas são fofoqueiras. Então eu dou conta de tudo. Fica aí, tranquilo, que eu saio, eu trabalho, eu dou conta de tudo, venho para casa e ainda levo esporro. Às vezes eu não cheguei no horário certo. Às vezes eu não saí com a roupa certa. Eu levo um esporro. Como que tu não pensou nisso? Como que tu não trouxe para mim o queijinho que eu gosto, a comidinha que eu gosto, passou no super e não lembrou de mim? Gente, isso é dependência emocional. Por que é dependência emocional? Porque eu tô a todo custo tentando agradar essa pessoa, passando por cima de mim, dos meus critérios, da minha vida, da minha saúde mental, saúde física. Será que eu dou conta de tudo isso? Será que o ganho, prestem atenção, será que o ganho que eu tenho ao ficar com essa pessoa é tão compensador a ponto de eu continuar com essa pessoa e não ficar sozinha? Será que é tão ruim ficar sozinha por um tempinho? Porque na dependência emocional, o que aparece para essas pessoas é isso. Aparece de que eu não sou capaz de conseguir ninguém melhor. Quem é que vai se interessar por mim? Eu? Só que na minha casa tem espelho e eu não consigo ver uma imagem real de quem eu sou. Eu não consigo olhar e ver a beleza da mulher que eu sou, da fortaleza que eu sou. Sabe por quê? Porque tem todo dia uma palavrinha que mina ali na minha mente do quão pequena eu sou, de quão insignificante eu sou, de que eu devo me sentir, olha, magnífica, eu devo ser agradecida, porque eu aceitei ficar contigo. Olha o tipo de mulher que tu é. Olha da onde eu te tirei. Muitas vezes tem essa frase, olha da onde eu tirei. E muitas vezes esse lugar que essa pessoa te tirou foi apenas de uma casa humilde. Apenas isso. Entende? Ou de uma casa onde também havia abusos. Abusos de qualquer tipo. E é por isso que tu se mantém com essa pessoa. Porque você já acostumou que amar é sofrer. Já acostumou que esse sistema é aceitável. E não consegue conceber na tua cabeça de que existe uma outra forma de viver. Uma forma com mais vida, uma forma com mais leveza, uma forma com mais significado. Mas a dependência emocional é o nosso assunto de hoje. Se você tá aí, já tá conversando comigo, já tá acenando para mim, deixando os teus comentários, clica aqui no aviãozinho, convida as pessoas, porque sabe, gente, esse conhecimento, ele é interessante porque as pessoas naturalizaram essas relações. Acham que é assim mesmo, que tá tudo bem viver dessa forma, sofrendo, doendo, sendo machucada, e as pessoas estão sempre atrás dessas relações, desses sistemas doentios. Relacionamento após relacionamento. Isso tem que parar. Esse ciclo pode ser quebrado. Pode, acredite nisso, pode. Só que isso tem que ser levado a sério, tem que ter tratamento, tem que ter um olhar carinhoso para ti. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim nos stories que diz assim, ó: como posso me libertar da dependência? Uau! Vamos lá. Para começar a se libertar da dependência, você não consegue se libertar de algo que não tem. Concordam? Então a primeira questão é que você é um dependente emocional.
Quem viu o meu post de ontem, tá? Quem viu meu post de ontem, leu ali um pouquinho da minha história. Então, está falando aqui para vocês alguém que se reconheceu em algum momento da sua vida como dependente emocional. Sim, existem vários níveis de dependência emocional, mas no momento que você começa a olhar para dentro e percebe que sim, sim, eu me importo com o que os outros falam, eu vivo muito mais em função do meu marido do que de mim, mas como eu tenho dificuldade de dizer não, como eu quero agradar, não é? Como eu me sinto insubstituível. O que seria do meu marido sem mim? Deixa eu te contar, seria o mesmo marido. Mas a gente vai pensando assim. O que seria da minha mãe sem mim? O que seria do meu marido sem mim? A gente se acha o suprassumo, a pessoa que vai controlar tudo, que vai tocar essa música perfeita e vai ter uma harmonia na casa. Não é? E o segredo é que você, quando vai embora, tudo continua no mesmo lugar. Tudo. Porque aquela situação não dependia de você. Era o outro que estava ali e o outro sempre vai fazer a diferença. Porque relacionamento é a dois. É a dois. Tem muitos relacionamentos que as pessoas são casadas, namoram, amam sozinhas. Só elas amam. Só elas se relacionam. Cadê o significado disso? Quando a pessoa vai parar para perceber que ela está sozinha nesse relacionamento, né? Só ela se doa, só ela tem prazer, parece? Ou melhor, será que esse relacionamento é só uma busca de prazer? Porque o ser humano precisa dessa sensação. O ser humano precisa de prazer e a gente vai buscando esse prazer, né? Só que às vezes o preço que você paga para ter o prazer, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for, o preço que você paga para ter esse prazer é muito alto. Tira a tua liberdade, tira a tua dignidade, tira tudo que você é. E daí é um preço meio alto para a gente manter esse relacionamento. Não é mesmo? A pergunta que eu ia responder é como eu posso me libertar da dependência. Vamos lá então? Nós temos 15 minutinhos de live, vamos tentar responder essa pergunta? Como eu posso me libertar da relação de dependência emocional? Em primeiro lugar, se eu estou convicto de que eu sou um dependente, se eu sou convicta que eu sou uma dependente emocional, eu preciso fatalmente começar a olhar mais para mim. Primeiro passo. Vamos lá? Vamos olhar no espelho? O que eu faço da hora que eu acordo à hora que eu durmo? Vida real. O que eu faço? Como eu uso o meu tempo? Eu tenho feito alguma coisa para avançar, para melhorar para mim? Eu estudo alguma coisa? Eu trabalho aonde? Eu amo quem? Eu faço o quê? Como que funciona lá no dia a dia na vida real? Então, esse olhar, quando a gente faz o primeiro passo, se você chega, dá uma olhada no seu dia a dia, lá, na tua rotina, e percebe que tem quase nada ou zero tempo só para ti, começa a incluir isso. Primeiro passo para a dependência emocional, parar na sua vida, estagnar, diminuir, ficar lá no passado. Comece a olhar para os teus interesses. Ai, Rose, como tu é egoísta. Tá falando para olhar para mim, mas eu tenho uma família, sou casada, tenho filhos. Eu sei. Mas como que você vai dar algo que você não tem? Como você vai amar de verdade se você nem se ama? Então veja, dependentes emocionais também cobram. E cobram muito. Sabia? O preço de conviver com uma dependente ou um dependente emocional é que ele dá muito, mas ele cobra muito. Essa conta, ela não vai fechar. Não fecha. Porque você hoje diz que você cuida do seu filho em excesso, você cuida do seu marido em excesso por amor. Mas lá no futuro você vai dizer o quê? Meu filho não vem visitar a mãe? Olha, abandono de mãe. Você vai cobrar. Vai cobrar a vida que você parou de viver.
e vai cobrar da pessoa errada. Sabia disso? Em algum momento você vai virar para esse marido e vai dizer: eu deixei tudo por ti. Eu mudei de cidade, eu deixei meus pais. Eu vim aqui para essa cidade porque, sei lá, tu foi trabalhar aqui. Eu abandonei minha carreira. Olha quem eu poderia ter sido. Em algum momento da tua vida você vai cobrar. E vai ser um eco. Vai ser um desgosto. Vai ser um resmungo que não vai ter retorno. Que a vida já passou. Você que não fez. Enquanto você achava que precisava dar e amar só o outro, a tua vida passou. É assim. A gente tem uma só vida e uma vida para ser bem vivida. Bem vivida. Então aproveite essa live de informação, aproveite que é um sacode aqui. Não importa se você é, se não é, se você se identificou com muitos pontos aqui ou não, mas aproveite essa oportunidade, esse sacode daqui e passe a perceber na vida real, dia a dia, o que você tem feito para ti e por ti. Primeiro passo para sair da dependência emocional, saber que você pode dar para alguém aquilo que você já tem. Já tem. Você se respeita? De verdade? Respeita mesmo? Você sabe a hora de parar de falar? Você sabe a hora de te mimar? Você se mima? Você dá carinho? Ai, Rose, que coisa boba. Não é bobo, não. Mulheres são vaidosas, não é? Gostam de perfume, gostam de creme, unha feita, cabelinho, roupa. Qual é o teu mimo? Qual é o teu mimo? Um chazinho, aqui no sul é chimarrão, né? Tem pessoas que gostam daquele horáriozinho. Qual é o teu momento do dia? Como é que você vai dar para o outro aquilo que você não tem para si? Respeito, amor, dedicação passa primeiro por ti. E se isso não faz sentido, porque você teve uma infância em que teve ausência disso, se esse vazio está muito grande para ser preenchido, entenda uma coisa. A gente quer sim ser amado por nossos pais. A gente quer sim vir de lares funcionais, onde tudo realmente tem o seu papel, o seu lugar certo. Mas quando a gente não recebe isso do pai e da mãe, veja bem, a gente se autoriza a dar. Autorização, autorização. Eu me autorizo a ser feliz, a me respeitar, a entrar num relacionamento sadio. Eu não preciso salvar ninguém para me sentir mais mulher. Eu não preciso achar um homem problema para me sentir útil e me sentir que eu sou importante, que eu importo. Não preciso. Eu posso e consigo estar dentro de um relacionamento onde há uma troca afetiva, sem cobrança e por querer. Eu quero estar aqui. Eu quero estar contigo. Só isso. Então, como eu posso me libertar da dependência? Faça esses simples passos, mas faça. Saia do racional, saia do sentir e vá para a prática. Vá praticar isso que a gente conversou aqui nessa live. Primeiro pare, escute o que a tua mente está te dizendo, de tudo aquilo que a gente conversou. Perceba se isso faz sentido, se isso faz parte do teu cotidiano. Se faz, acende o farol vermelho aqui, ó, de atenção e começa a se olhar. Para mim dá, eu preciso ter. Isso tem que trazer para a tua rotina, um dia, depois do outro, depois do outro. Vocês sabem que 21 dias, isso é científico, né? Um conhecimento científico bem utilizado aí por vários profissionais. 21 dias que a gente possa estar fazendo uma ação se torna um hábito. Que tal tornar um hábito se distanciar dessa dependência emocional? Que tal transformar em hábito um mimo, um cuidar-se com maior atenção? O que vocês acham? Dependência emocional vai muito mais do que a gente conversou nessa 1 horinha aqui. É um estilo de vida, é um modo de viver, de amar, de ver as pessoas. E isso traz consequências para todas as áreas da minha vida. No trabalho, na relação amorosa,
na relação com os meus pais, se eu trago isso como um conceito para minha vida, essa dependência, ela vai aos poucos desmoronando, porque eu saio de um relacionamento e eu entro no outro, sempre em sistemas adoecidos. Eu não procuro o sistema saudável porque eu não sei reconhecê-los. Eu não sei o que é isso, né? E eu tô sempre buscando um relacionamento adoecido para salvar. Pensem nisso, tá? A gente tá aqui, ó, com 8 minutinhos para acabar. Já quero agradecer o pessoal que teve, né, aqui a live inteira, o pessoal que entrou. Sejam bem-vindos. Acessem essa live depois, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, tá? E mandem para quem vocês acham que vai ajudar, que vai colaborar, porque a gente precisa aprender a se amar e a construir relacionamentos mais significativos. Lembre dos exemplos que a gente deu aqui. O porquê que essas pessoas, elas têm esse padrão de comportamento. Em busca do que elas estão, não é? Foi uma honra estar com vocês. Eu espero vocês de novo, terça-feira que vem, 19 horas, falando sobre emoções e sobre tudo que vocês vão me perguntar lá no direct. Aprenda e deixa lá para mim as perguntas, me questionem que eu respondo aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.